Da Wonder, esse é o Caso Bizarro. E hoje eu estou aqui com Rafa Brunelli. Olá, já estou aqui preparada. Não sei se preparada ou tremendo de medo, tá? Começando, né? Não, mas tamo aqui, corajosa, pisciana, corajosa. Vai, eu consigo. E eu perguntei, você tem medo? Você é corajosa? Como é que é o rolê aí, né? Então, eu acredito em tudo, né? Assim, então eu acredito em espírito, acredito nessas coisas de vampiro, de bruxa. Ai, também. Então, se vai falando também, eu vou ficando assim, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Espero não ter o piripaque até o final desse episódio. Vamos ver depois se você vai conseguir dormir, se vai dar tudo certo. Antes da gente começar os casos, a gente vai pro nosso Jornal Bizarro, que é o nosso quadro, que quem viveu aí nos anos 80, nos anos 90, né, que foi criança nessa época, teve a oportunidade de acompanhar uma série de revistas e jornais com matérias e reportagens bizarras e sensacionalistas, mas, né, será que a gente tem ideia de como realmente era? Então, bora relembrar, vamos aí pro nosso Jornal Bizarro. A matéria da Folha, contando uma notícia do dia 16 de junho de 1973, do novamente aqui muito citado, né, gente, Notícias Populares. Lerei na íntegra. Vampiro de Osasco mata e bebe sangue de 11 cachorros. Começou normalzinho. O jornal veiculava a denúncia de um morador do Jardim Helena Maria, que disse ter encontrado seu cachorro morto, com as veias do pescoço expostas e sem uma gota de sangue. O caso foi levado à polícia e logo outros moradores do bairro afirmaram ter encontrado seus animais em condições semelhantes. O veterinário convocado para realizar a perícia criminal afirmou à reportagem: "Na minha carreira, nunca vi algo semelhante." O morador disse também que viu seu cão ser dominado por um vulto muito grande que fugiu tossindo após o crime. Verdade ou sensacionalismo, o fato é que a notícia teve grande impacto sobre os moradores de Osasco, na Grande São Paulo, que passaram a recolher as crianças e os animais de estimação assim que começava a escurecer. Crucifixos foram espalhados por toda parte, como pede a crendice. Gente, primeiro crepúsculo, eu acho. Primeiro crepúsculo. Não, e eu venho falar que, tipo assim, isso aqui é 20 anos antes do chupacabra. Gente, tá? Inspirações. Porque é o mesmo modus operandi. Você pega o pescocinho ou o pulso, chupa todo o sangue e joga, né? E, gente, chocada. Como sempre, né, a gente foi dar uma investigada e tal, e aparentemente tudo era um grande boato, assim, né? Tudo que a gente conseguiu ler, não teve nenhuma pessoa que, de fato, trouxe uma vítima para falar sobre isso. Mas é assim que os boatos começam, né? Então, quando a gente viu a matéria Vampiro de Osasco, a gente falou, então é isso, gente. É isso aqui que a gente tem que trazer. Eu entendo, porque assim, quando era criança, pré-adolescente, sempre que eu passava em alguma rua e tava ali voando morcegos e tal, eu já fazia assim, com a mãozinha no pescoço. Que eu pensava, não sei, mas vai que. Já tô protegidinho. Vai que. Cara, eu tenho... eu acho que não tem mais. Uma pintinha ainda dá pra ver aqui no meu pulso. Mas eu tinha duas, uma do lado da outra. E eu contava pras crianças, acabei de lembrar disso agora que você falou. E eu inventava pras crianças que uma vez um vampiro veio me morder e eu protegi com o meu pulso. Olha só. E aí ele veio, e aí tinha duas marcas eram minhas pintinhas. Como só uma saiu, agora eu não posso mais dar esse golpe. Acabou o golpe. Ou é um vampiro banguela, que só tem um dente. Pode ser também. Não sei, o mais velho, o mais antigo. Aí a gente não sabe se vai estar dando pra usar isso. Mas enfim, eu lembro que eu falava isso quando eu era criança. Bom, bora pros casos? Bora. O primeiro caso é sobre tarôs e pneus. Oi, Mabel e Rafa. Oiê. Meu nome é Catarina e primeiro queria dizer que sou uma grande fã do Mods e do Caso Bizarro. Vocês me salvam demais no trânsito diário que enfrento todo dia no Rio de Janeiro, então muito obrigada. Vim contar uma história que aconteceu em 2022. Recente. Vamos ver. Minha mãe estuda e joga tarô e baralho cigano. E na época que isso aconteceu, ela estava num ritmo de jogar bastante. E eu lembro que ela acertava muita coisa sobre a minha vida. Inclusive que eu ia conhecer o meu atual namorado, por exemplo. Até aí tudo bem. Na época eu ia fazer uma viagem para os Jogos Universitários do Rio de Janeiro, o famoso JUX,
Que acho que é Jux que fala, gente. Nunca ouvi falar. Eu sabia do Juca da USP, né? Mas o Jux é a primeira vez. Que acontecia em Vassouras, no interior do Rio. Eu e uma amiga topamos ir juntas e eu tinha decidido de carro, por ser mais prático e poder voltar a hora que quiser. Quando eu fui comentar com a minha mãe, ela imediatamente fechou a cara e falou: filho, eu tô com um mau pressentimento. Posso perguntar pras cartas? Só por desencargo de consciência. No dia seguinte, após tirar as cartas, minha mãe veio desesperada falar comigo para eu não viajar de carro, porque ela viu muitas coisas ruins e basicamente viu que eu sofreria um acidente na estrada. Eu, que não sou maluca, obviamente comprei as passagens de ônibus e falei para minha amiga que teríamos que ir de ônibus mesmo e inventei que meu carro tinha dado um problema. No início da semana da viagem, eu fui comprar uma blusinha no shopping e assim que eu tava saindo, me roubaram bem na porta do estabelecimento. Foi tão rápido que eu nem vi quem foi. Pegaram meu celular e saíram correndo. Voltei para casa chorando e quando eu cheguei, contei tudo para minha mãe, que já começou a achar a situação estranha. Como eu não podia ficar sem celular, até por conta do trabalho, comprei um celular novo no mesmo dia numa loja, online, né? Parcelei em 2 cartões e joguei para Deus. Só comprei lá porque a entrega era rápida e tava dando que ia chegar no dia seguinte, na quarta-feira, que era o dia da viagem. E adivinhem? Não chegou. Então, levei um celular velho que funcionava basicamente só o WhatsApp para me comunicar. Mas tudo bem, né? Podia ser pior. Sempre pode, né? Sempre pode piorar a situação. No dia da viagem, eu peguei um Uber para a rodoviária com 2 horas de antecedência para não ter atraso. Mas nesse dia, o trânsito do Rio de Janeiro simplesmente não andava. E eu fiquei tanto tempo parada no mesmo lugar, da Presidente Vargas, que eu tive que descer a mais ou menos 1 quilômetro da rodoviária e andando para lá com uma mala pesada, porque senão ia perder o ônibus. Mas sim, consegui pegar o ônibus. A partir daí já estava meio noiada, achando que algo estava me dizendo para não viajar. Gente, é o trânsito, daí, é o ônibus, é a rodoviária. É o roubo, é o carro. Mas uma coisa que eu fiquei aqui na dúvida, porque a mãe dela falou que tirou a carta e viu que ela sofreu um acidente na estrada. Ela também pode sofrer no ônibus. Então, eu não teria ou viajado, de carro indo até a rodoviária. Ou de carro indo até a rodoviária. Eu fiquei assim, acho que eu não teria viajado. E pensa que até essa mãe, quando você era adolescente, posso sair? Deixa eu ver nas cartas se você pode ou não. Ih! Nossa, ia dar ruim. Ou então ela queria falar, tipo, que você não pode sair, ela podia dar uma inventada. A Papisa falou que você não pode sair, gente. Tirei uma carta aqui, não, hoje não. Então ela começou a ficar meio noiada ali e tal, primeiras cartas, depois todas essas coisas estranhas, mas enfim, segui viagem tentando não pensar muito sobre isso. Jovem, né? Jovens. E vocês acham que acabou? Quando estávamos quase chegando em Vassouras, o pneu do ônibus furou do nada. Fiquei muito noiada. Mas, no fim, a viagem foi ótima, me diverti horrores e fiquei muito feliz de ter ido. Na volta, pegamos o ônibus de uma das faculdades. E qual não foi minha surpresa quando o pneu furou de novo? E dessa vez furou às 4 da manhã no meio da Avenida Brasil. Então eu fui num posto de gasolina pegar um Uber para casa e finalizar essa semana caótica de uma vez. Enfim, é isso. Até hoje fico pensando como foi uma sábia ideia não irmos de carro. Cheguei em casa, tomei um banho de sal grosso e desde então nunca mais duvidei das cartas da minha mãe. Meu Deus, cuidado com as estradas brasileiras. Essa mulher é perigosíssima. Gente, Catarina. Minha nossa, me avisa quando for viajar que eu não quero pegar o mesmo ônibus que você, não. Pelo amor de Deus. A Catarina causou, porque eu acho que a culpa foi da Catarina. Aí. Eu acho que assim, longe de me culpar a vítima. Mas a Catarina, ela foi informada pela mãe, ela foi de ônibus, ela não contou pra amiga dela que ela deu um golpe aí no carro dela, tinha dado problema. Eu ia brigar, se eu fosse amiga... Olha, amiga da Catarina, se você estiver ouvindo agora, e se estiver descobrindo agora que ela mentiu pra você, eu brigava. Você não brigava? Ah, com certeza. Porque ela sofreu o pneu junto. A amiga dela tava ali junto. Mas será que antes um pneu do que a vida, né, também? É verdade. Não, Vai pneuzinho é mais tranquilo. Mas, meu Deus, que horror. Eu acho que é isso, né? É claro que, tipo, no fim ela se divertiu, teve uma viagem maravilhosa, que é o que importa. A gente também não tem que noiar com isso. Mas acho que às vezes parece que é uns sinais que a vida dá pra gente, Intuição né? de mãe taróloga. Nossa Senhora. Não dá pra mexer. Bora pro próximo? Bora pro próximo aqui, ó. Tem um título interessante que eu tô aqui bem curioso, ó. Capeta
decorador de interiores. Vamos ver o que esse capeta vai fazer, se ele tem bom gosto ou não. Oi, bebê. Oi, Rafa. Tudo bem? Ó, esse caso aconteceu em junho de 2023, recente também, né? Meu marido, Matheus, adora festas juninas. Ele e minha sogra costumam visitar várias festinhas da igreja, até tem um ranking ali das melhores festas. Ai, adoro, quero esse contato aqui. Então, num domingo ensolarado, fomos eu, ele e a minha sogra pra festa junina de uma igrejinha que nunca tínhamos ido antes. Aqui é importante uma descrição minha e do Matheus, pra vocês entenderem que nós não somos um típico casal que é visto em igrejas, tá? Primeiro, eu sou judia, sempre estudei em escolas judaicas e convivi dentro da comunidade. Nunca fui em igrejas durante a infância. Já começa aí a herege, né? A igreja, aqui ó, excomulgando. Por muito tempo o que via sobre igrejas era o que mostravam em filmes de terror. Nem preciso dizer que tive muito medo dos meus primeiros contatos com igreja. O que foi diminuindo com o tempo, claro. Mas até hoje tenho um leve receio de interagir com freiras, não consigo superar isso. Também o não é tão. freira, né, é tanto gente? filme, gente. É tanto filme de freira possuída, coitada das freiras. Nossa, aliás, o último Freira aqui, o Freira 2 que lançou, achei um filme ruim. Mas eu fui dormir com a velhinha do anjo de guarda acesa no meu quarto. Ruim, mas o medo de espírito continuou. Eu não vou querer ver essa freira à noite. Continuando aqui, ó, o Matheus, que é o boy dela, é um homem grande, de cabelo e barba bem longos e bastante tatuado. Ele é fascinado por filmes e livros de terror. Então a maioria das tatuagens dele são relacionadas com isso. Ou seja, tem tatuagens de bode, de bruxa, pentagrama, morcego, aranha, castelo mal assombrado. Minha nossa, gente, a freira aqui, ó, chorando. Não, a freira desesperada com esse homem entrando na igreja. Assim, ó, ela falando, eu não chamo tanta atenção se as pessoas não repararem na minha cara de medo. Mas o Matheus, sim, ele atrai muitos olhares tortos, principalmente daquelas beatas mais conservadoras. Bem nesse dia de sol, fomos nessa igrejinha aí perto de casa, passamos os portões e umas velhinhas já ficaram olhando estranho pro Matheus. Mas isso já é comum, ele nem liga. De início eu reparei que a festinha era dentro do salão da igreja, não ali no pátio, o que me deixou meio apreensiva. Imagina, ela tem medo de igreja, vai entrar na igreja vai ainda? Ter que entrar ainda? Vamos lá, em fé no pai que essa festa junina sai. Mas o cheiro de comida da festinha junina estava muito promissor e fiquei animado. No momento em que pisamos dentro da igreja, começamos a escutar um barulho estranho, tipo uns estalos baixos. Será que é aqueles estalinhos de festa junina ou será que realmente é o capeta decorador que tá vindo aí, né? Né? Vamos ver. Na minha cabeça parecia que tinha uma criança justamente andando ali de bicicleta dentro do salão, mas não tinha ninguém. Era um barulho meio irritante, até tentei ignorar. Até aí tudo bem, mas os estalos continuavam acontecendo, cada vez mais alto. E tinha uns 2 minutos que estávamos na igreja e de repente ouvimos um estalo muito alto, seguindo de outro mais alto ainda. Vamos parar aqui. O que tá acontecendo? O que você faz? Você entra na igreja e a igreja começa a fazer uns barulhos malucos. Não tem nem como orar, né? Porque o negócio eu já tô dentro da igreja. Você já tá dentro da igreja. Gente, eu ia achar que sou eu. É. Ou é Jesus falando, seu namorado realmente é um herege, saia daqui. Aí ela continuando, né? Quando eu olho pro chão, vejo aparecer bem debaixo do meu pé uma rachadura imensa no piso. Que igreja é essa, minha senhora? O chão em volta de mim, do meu marido, começa a estourar e voa um pedaço de azulejo na minha perna. Meu Deus, tô com medo. Tudo estourando bem em volta de onde a gente tava. Os estouros ficaram muito mais altos, começaram a se espalhar pelo todo o salão. Apareceram rachaduras em todo o chão. E em alguns segundos, a igreja ficou em completo silêncio. Todo mundo olhando em volta e tentando entender o que estava rolando. Primeira coisa que eu pensei é que o prédio estava caindo. Gritei e saí correndo pra rua. Por favor, né? Por favor. Minha sogra correu junto comigo e a galera começou a correr também. Sim, eu criei efeito manada. Justo, né, gente? Tá tudo certo. Vamos correr. As velhinhas conservadoras surtaram, falaram que era o demônio e até encararam meu marido, viu? Acho que pensaram que era ele que trouxe o demônio pra junto. Que ainda tava calmo, parado ali no mesmo lugar, com o piso todo quebrado em volta dos pés dele. Se fosse filme de terror, ele morreria com certeza. Depois de alguns minutos, os estalos pararam. O pessoal todo da festa agora tava na rua, se entreolhando e especulando o que tinha rolado, né? Todo mundo parecia meio assustado. Menos o Matheus, que é o marido dela, que sussurrou bem baixinho no meu ouvido. Ai, será que foi minha tatuagem de pentagrama ou seu sangue não batizado? Eu só rio de nervoso. É isso, a judaica com o demonista? Gente, a igreja, não dá, pelo amor de Deus. No final, chegaram à conclusão que o piso tinha sido instalado sem o espaçamento correto.
E por causa do calor e do peso das barracas de comida, o piso começou a dilatar e estourou. Mas o pessoal da igreja disse que esse piso tinha sido instalado nos anos 70 e já tinha, assim, acontecido muitos dias de calor intenso e muitas festas juninas. Então, assim, o querido decidiu dilatar e estourar 50 anos depois, com o marido dela lá. E aí, coincidência? Depois de tudo isso, voltamos para o salão da igreja, comemos muito, nos divertimos demais, sem mais nenhuma manifestação do capeta, decorador de interiores. Beijo, muito sucesso para todos. Assinado, Carol. Gente... Agora você me fala uma coisa, você ia voltar pra igreja? Jamais! Um, eu ia ter medo do pop capeta, e dois, do arquiteto que fez esse negócio, né? Imagina você tá... Eu acho que isso é uma... Eu acho que isso é uma das coisas mais de filme que tem. Que é o chão abaixo de você começar, abrir uma cratera. Tudo bem, não virou uma cratera, eles não caíram lá embaixo. Mas assim, eu ia super achar que isso ia rolar. E no final você descobre que lá embaixo tem o corpo de várias crianças. Porque, assim, cara, imagina. É a igreja, mano, sei lá o que pode ter. É muito louco isso. E eu fiquei pensando nessa história, falando, gente, eu não iria. Não. Ao mesmo tempo, é festa junina, que é a minha festa favorita. Delícia. Então, assim, eu acho que aquele momento que, eu não vou, mas ao mesmo tempo você vê uma pipoquinha, você vê um quentão, as coisas vão esquecendo. Tô com medo, mas me dá uma paçoquinha. Tô com medo, mas me dá uma paçoquinha. Isso, exatamente. tá. Então, eu não sei. Eu acho que eu ia ficar um pouco dividida. Porque festa junina, o interior, rola muito festa junina em igreja. E são as melhores, cara. São as mais icônicas. Aquelas massas gostosas. Ai, aí deu fome. Que delícia. E eu gosto muito de brincar também da pescaria, sabe? Daquelas coisas de jogar no alvo. Enfim, eu não sei também. Eu ia ter medo do diabo, do abrir a brecha. Vamos procurar outra igreja. Vamos procurar outra igreja, né? Acho que a Carol não procurou e também foi feliz. Foi, então, arrasou. Vamos ver. O próximo caso é fauna fantasmagórica. Oi, Mabel e Rafa. Tava ouvindo o caso bizarro número 25 com Ivan e Andrei e lembrei dessa história. Eu sou de São Paulo, capital, e em 2017 fui morar em São Carlos, interior de São Paulo, para fazer faculdade. Morei em República durante todo o meu tempo de graduação, com mais 15 meninas. Meu Deus! Pra mim já acabou a história aí. Acabou. Já temos uma história de terror. Gente, é o Big Brother. Gente, que horror. E passamos... Gente, sério, eu tô em choque. Cara, é muita gente. Deve ser... a casa deve ser grande. E passamos por 3 casas diferentes durante esses anos. A nossa segunda casa era mais antiga. E, embora reformada, toda a estrutura, encanamento, fiação, etc., era bem podre. A gente não podia ligar o secador de cabelo no banheiro, que a luz da sala de jantar no andar de baixo piscava. Ai, as gambiarra! Ai, eu amo. Era uma coisa bem filme de terror mesmo. Um dia eu tava estudando de noite com mais 2 meninas na sala, quando eu olho pro lado e vejo um vulto passando em direção à cozinha. Não sabia se era cansaço de tanto olhar para aqueles números e fórmulas, espírito com fome ou demônio me castigando por ter procrastinado para começar a estudar para a prova um dia antes. Até aí tudo bem. Comentei com as minhas amigas que estavam na mesa comigo o que eu tinha visto, mas ninguém deu bola. Normal, imagina, você mora... viu um vulto. Deve ser uma... Tem 15 meninas lá, né, gente? Pode ser uma das meninas, né? Também não ia dar bola, não. Eu sempre via coisa naquela casa e é isso, vida que segue. Tinha muita gente naquela casa, você ia ver mesmo. Passou um tempo e eis que uma outra amiga nossa vem correndo, chorando da área da cozinha, dizendo que tinha uma bruxa lá. Meu Deus. Na lavanderia. Bem específico. Tá. Já trouxe a profissão, uma bruxa. E que ela tava ali na lavanderia, né? A lavanderia ficava atrás da cozinha. Mabê, te juro, achei que era o meu fim ali. Eu tinha certeza que eu ia dar de cara com a freira e passar dessa pra melhor. Olha, a freira voltando. Ou pior, a freira voltando. Mas ninguém se prontificou a ir ver o que era. E como eu carrego esse dom, não sei nem se dá pra chamar assim, achei que era o meu momento de brilhar, o meu momento de agir, o meu chamado espiritual. Se é ela que vê, né? É ela que tem que lidar com a bruxa. Abençoa, não é você expulsa. Que tá vendo os espíritos por aí, você vai lá. Comecei a rezar tudo que vinha na minha cabeça, sem saber se estava certo ou não. Um tanto de salmo que minha avó me ensinou quando eu era criança. Fui com a cara e sem a coragem até a lavanderia. E quando eu vi a tal da bruxa,
Era uma mariposa. Ô, amor! Ela tava parada na quina da parede com o teto, com aquelas asas gigantescas que parecem olhos. Aparentemente, na cidade natal da minha amiga, em Ribeirão Preto, é assim que chama a mariposa. Pô, e na minha cidade também era. Sim. É normal se chamar de bruxa, mariposa. Não foi dessa vez que eu fui fazer tour no purgatório. Eu deixei a mariposa lá porque a coitada não é obrigada a dormir na chuva e no frio. Nessa casa também aconteceram outros casos muito esquisitos que eu com certeza vou voltar pra contar. É a famosa ameaça que eu falo que as pessoas fazem aqui no Caso Bizarro. Apesar de conviver com espíritos de universitários frustrados e jubilados e animais selvagens mal julgados, fomos muito felizes. Beijos, amo o podcast e até a próxima. Sim, isso é uma ameaça. Cara, eu amei. Ela falou o nome dela? Acho que não. Essa coisa de você olhar uma coisa e pensar que é outra coisa, eu tô deixando meu cabelo crescer, né? E aí, tem vezes que eu tô com o cabelo solto, tô fazendo a minha vida. Aí eu vejo um negocinho preto aqui, eu faço assim, ó. Mas é meu próprio cabelo, eu me assusto com o meu cabelo. Nossa, cuidado que a gente faz isso, né? De assustar com a sombra, com o reflexo, com bobeira. E eu morri porque olha o que uma palavra faz. A mulher disse que viu uma bruxa, aí a outra falou, cara, é agora, eu vou conversar com a bruxa. Ela achou que ela ia chegar lá e ia ter um Ó, o que você tá fazendo aqui? Vamos lá. A neta das bruxas vocês não queimaram. Ela super se achou a neta das bruxas, vocês não queimaram. Tipo, agora eu vou resolver isso aqui. Chegou lá, era uma mariposa. Ô, amor, deixa comigo, amiga. Aí chegou lá, eu tenho medo mais de mariposa do que da própria bruxa. É verdade. Ó, vamos fazer mais um caso aqui. A presença do passado. Esse negócio de espírito passado aqui tem muita coisa, hein? É, dá um traquinho. Olá, Mabê, olá, Rafa. Meu nome é André, moro no interior de São Paulo. Outro do interior de São Paulo, hein, que tá acontecendo lá. E sou fã do Caso Bizarro, não perco nenhum episódio. Vim aqui contar um caso bizarro que aconteceu comigo quando eu tinha cerca de 4 anos. Em determinado momento, comecei a ver, todas as noites, na porta do meu quarto, uma mulher com traços indígenas e vestido branco, me olhando. Ela ficava na porta, sempre com a mesma expressão vazia. Ai, gente. Eu sentia muito medo dela e todas as noites gritava pro meu pai e pra minha mãe viessem até meu quarto, né, me salvar dela. Eles não viam nada e falavam que eu tava sonhando, que não tinha nada a ver, mas eu continuava vendo a mulher e eles acabavam levando eu pra dormir ali com eles, né? Os dias se seguiam e eu continuava vendo a mulher e com esses relatos meus pais procuraram justificativas para aquilo. Até que chegaram a proibir eu de assistir Família Addams. Gente, é isso, né? Criança se choca com tudo. Criança. Aí eu falando, né, que até agora há pouco fui dormir com a velhinha do anjo de guarda. Não, você acabou de falar que assusta com o cabelo. Você tá entendendo? Mas a criança... Mas enfim, proibiram de assistir Família Addams, né? Que era aquele desenho que passava todos os dias na TV, achando que isso podia estar influenciando alguma coisa. Eu me lembro de pensar que aquilo nunca passaria, que inclusive comecei a dormir virado pra parede pra não ver aquela mulher. Até que um dia eu saí da cozinha, eu ia pra sala, vi a mulher na porta da sala que era de vidro. Tá, mudou. Foi do quarto pra sala, hein, gente? Dessa vez ela não dá pra dizer que ela mudou não se esforçou. de cor, isso. Meus pais começaram a se preocupar, me levaram pra igreja. Outra igreja, sabe que é a mesma igreja lá da que quebrou? Quebrou lá dentro. O padre me benzeu, conversou comigo e eu fiquei um tempo sem ver essa tal mulher. Em determinado dia, uma vizinha veio até a minha casa para falar que tinha visto uma mulher andando no nosso quintal de madrugada, Jesus, quando ela estava chegando do serviço e achou que ela tinha invadido a nossa casa. Imagina. Assim, que medo das duas coisas, né? Casa, sabe? De tipo espírito assim, de ladrão, que medo das duas coisas. A minha mãe perguntou as características e acreditem, elas batiam com a descrição da mulher que tava vendo... Gente, batia com a descrição da mulher que ele tava vendo há semanas. Coitado do André, Deus. Sério. Quando meu pai chegou do trabalho, minha mãe contou pra ele. Então ele foi até o guarda-roupa, pegou uma caixa, tirou uma foto e me mostrou. E foi aí que eu reconheci a mulher. Agora vamos parar aqui. Gente, quem era essa mulher? Quando ele tava lá falando da mulher, o pai quietinho, né? fez o doido. Imagina, aí na hora que a vizinha viu, o pai vai trazer a foto. Tá pagando de louco, hein, pai? Olha, André, seu pai foi foda, viu? E assim, ela era falecida esposa dele, que tinha morrido atropelada quando ele tinha 19 anos de idade. Gente, o que essa mulher veio fazer buscando o filho dele?
Né? Tipo, apareceu tanto tempo depois. Não, mas os pais dele chamaram ali o padre na casa pra fazer uma oração. E foi então que todas as panelas que estavam no armário começaram a cair. E a porta da cozinha fechou num solavanco. Muito filme de terror, gente. Muito. Depois daquele dia, nada mais aconteceu. E o que achamos que a esposa não tinha se conformado com a morte súbita e precoce e estava ali na casa, que inclusive era a casa que ela ia morar com meu pai. Moço, se eu fosse a nova esposa dele, eu ia falar: um beijinho, vamos se mudar? Vamos lá, meu queridinho. Vamos se mudar, Eu acho que não precisa, né? Não, eu não ficaria, não. E a gente esperou que depois daquele dia, ele tinha encontrado o caminho de luz, né? Bem, esse foi o meu caso bizarro de hoje. Tenho mais alguns pra contar, em breve escreverei mais. Obrigado por ler. Gente, eu acho que esse foi o que mais me deu medo. Porque, pô, esse foi de verdade. O outro era um bicho. A outra era a arquitetura. Esse, por enquanto, não falou nenhuma razão óbvia, né? E tipo assim, querendo ou não... imagina, você tá lá na casa, de repente... As panelas no armário começam a cair, as coisas começam a mexer, não dá, né? Imagina, eu sou uma pessoa organizada ainda. Você não me ouse bagunçar minha cozinha, minha querida. Você volte e arrume. Mas e tem outra coisa importante aqui também, que foi que a vizinha viu. Que até então era uma visão que tava sendo só dele. Só o André tava vendo. Exato. De repente, quando a vizinha viu, validou mais, né? Dá aquele medo, assim. Não que não validasse antes, mas acho que comprova, né? Total. Que tem alguma coisa ali rolando. E é isso, espero que ela tenha encontrado o caminho da luz, né? É a história clássica de filme de terror, né? Ninguém acredita, as panelas caem, aí acredita, né? Começa a acreditar. Entendi. Exatamente. O próximo caso é: fui pra Paris e não deu bom. E eu já vou te trazer essa explicação também pra quem não, sei lá, tá ouvindo o caso bizarro agora. Mas eu tenho mania de falar quando tá dando tudo ruim, né? Antigamente tinha mania de falar: foge pra Paris, né? Tem espírito na sua casa, foge pra Paris. Aí depois eu mudei de foge pra Paris, foge pro Canadá. Então eu tô sempre... O negócio é fugir pra algum lugar, entendeu? Antes ser triste no Canadá do que ser triste, né? E aí aqui começa, então fui pra Paris e não deu bom. Imagino que ela vai falar sobre isso. Olá, Mabê, e alguém que provavelmente eu amo, porque no caso bizarro só vem gente maravilhosa. Rafa Brunelli, então tenho certeza que você vai gostar. Meu nome é Mariana, sou de São Paulo, mas meu caso bizarro aconteceu na terra dos perfumes caros, vinho e queijo. Eu já começo querendo pedido de desculpas da Mabê, porque você me prometeu que era só fugir pra Paris. Aí, tá vendo? Escutei o caso temático de intercâmbio, que por sinal está maravilhoso, e resolvi mandar o meu. Vamos começar do começo. Em 2022, de novo. Recente, olha, a gente tá bem recente agora. Você fez história de terror ali nos começos dos anos 1900? Não vai ter Vampiro de Osasco dos anos 70 aqui, não. Aqui é 2022. Então, em 2022, ela foi ser au pair em Paris, né, babá. E ela falou aqui: eu fui ser au pair em Paris, porque como eu já era explorada e mal remunerada no Brasil, decidi ser humilhada na Europa também, só pra tomar novos ares. Justo. A minha host family foi bem legal, a casa era gigante. E eu tinha um segundo andar todo pra mim, onde tinham 3 quartos e um banheiro. Que desses chique, quartos... Tudo pra ela? Tudo pra ela, achei chique. Boa. Um desses quartos que ficava ao lado do meu era o quartinho da bagunça, que também dava entrada pro sótão. Ah, não. Aí já não. Ai, moço, sótão nunca é bom. Que era em cima do meu quarto. Aí, ó. Ah lá. Já tô até vendo, ela vai ouvir alguma coisa arrastando em cima. Lógico. Eu comecei a reparar que a minha Kid, que tinha 5 anos na época, às vezes ficava olhando pros cantos de qualquer cômodo da casa. E do nada começava a dar risada. Quando eu perguntava o que ela olhava, ela falava que não era nada, que o amigo dela tava fazendo gracinha. Que porra de amigo? Amigo da onde? Porém, como eu tinha acabado de chegar, fingi que era um amigo imaginário e segui minha vida. Nos primeiros 2 meses, estava tudo ok. Porém, um dia, no meu 3º mês, eu acordei no meio da noite ouvindo uns passos pesados. Era como se alguém estivesse subindo as escadas bem devagar e estava chegando perto da minha porta, até que parou bem em frente. A minha porta não tinha chave para trancar. Logo, meu primeiro pensamento foi: putz, o bandido mirou no quarto errado. A única coisa que eu tenho aqui é dívida, ansiedade e canseira, querido. Mas na dúvida, mandei mensagem pro meu host e ele subiu correndo. E quando chegou na minha porta, não tinha nada. Ele procurou a casa inteira e estava vazia. Então me disse que provavelmente eu estava tendo um pesadelo e imaginei aquilo.
O que é também uma coisa muito de filme de terror, né? Vamos combinar. Totalmente. Acontecem umas coisas estranhas, você não vai dormir. E bem com a babá, né? A babá vem, a criança vê o espírito. Exato. Não me convenceu. E como boa latina religiosa que sou, pensei. Se não era bandido, então era fantasma. Aí, ó, Nossa Senhora de Guadalupe vem me salvar aqui. Na primeira oportunidade que eu fiquei sozinha na casa, coloquei aqueles vídeos de limpeza espiritual, comprei uns incensos, escutei vários louvores bem alto. Fui na igreja mais próxima, peguei água benta pra jogar em todos os cômodos. Gente, minha bicha fez. Não, é isso. Entregou. Vamos, é Ogum, é Krishna, vamos lá. Vamos lá, vamos de tudo. Depois disso, todas as noites, das 11 da noite até as 3 da manhã, eu escutava passos no sótão. Mas assim, era inverno e tava fazendo menos 10 graus. Eu tava sempre no meio da rua e na neve, levando a Rose Kit pra tudo que é lugar. Eu já tava sofrendo o suficiente. O fantasma andarilho ia ter que fazer mais do que só dar um rolê no sótão pra me abalar. Até aí, tudo bem. Realmente, né? O que é o brasileiro, que é um ser tropical, Sim. vivendo o inverno, não vai se abalar com um fantasminha no sótão. No térreo da casa fica a sala de jantar, cozinha, lavanderia, quarto e banheiro da Kid. Para entrar no banheiro, você passa por dentro da lavanderia. Então, você pode tirar as roupas sujas, já jogar no cesto e entrar no banheiro para tomar banho. Esse banheiro era quadrado e tinha um box diferente. A porta da entrada do banheiro ficava no meio, o vaso à direita, a pia à esquerda e em seguida o box. Porém, na divisão entre a pia e o box, na verdade era uma parede. Então, se você estivesse dentro do box, você não via o que estava do teu lado. Eita, meu Deus. Apenas o que estava na frente. Segue em anexo planta baixa do banheiro. Gente, Eu adoro, com amo que imagens, tá? Ela fez uma planta no paintbrush, sei lá. Que eu vou ser muito sincera, eu não entendi nada, tá? Deixa Eu eu entendi ver. a explicação dela, mas a planta eu já não entendi. Mas tem aí, tem Gente, ela até colocou onde mora o fantasma. Ela colocou, Tá. ela pôs tudo. Vamos lá. Aliás, se você quiser saber dessa imagem, gente, vai lá no Instagram, Casa_Bizarro, que a imagem vai estar lá. Tem um destaque que é coisas citadas. Então, todo episódio que eu cito alguma coisa, ou ele vai estar lá nos stories, ou ele vai estar no feed desse episódio. Então, você pode procurar que você vai ver essa imagem por lá e vocês me dizem se vocês vão entender ou não, porque eu não entendi. Mas basicamente é isso. Ela tava no banheiro, assim, Isso. o resumo se você tá dentro do box, você não consegue olhar, tipo, pro seu lado, porque tem uma parede. Então, você só vai conseguir olhar na frente. O que tá acontecendo na parede, que é o resto do banheiro, você não vê. E é um pouco esquisito isso, né? Acho que eu nunca vi um banheiro assim. Acho que o mesmo arquiteto que fez isso aqui, ó, é o arquiteto lá da igreja. É o capiroto, vamos ver. E ela fala, todo dia quando eu chegava com a Kid da escola, eu ajudava ela no banho. Era sempre a mesma rotina que ela fazia. Entrava no banheiro, tirava as meias e a camiseta. Eu ajudava ela a tirar o resto. Depois ela pegava as roupinhas e eu jogava no cesto de roupas sujas. Voltava e ficava me abraçando pelas costas até eu deixar a água quente. Então ela devia estar, colocando a água e tal. Ela ficava esperando ali embaixo, né, a criança. No meu 5º mês nessa casa, chegando com a Kid da escola, fomos pro banho. Ela fez a rotina dela enquanto eu tava lá abrindo o chuveiro pra já deixar quentinho. Eu tava com a cabeça dentro do box, não tava vendo nada, né? Até que eu senti ela me abraçando. E eu falei pra ela, espera aí, neném, eu ainda tô regulando a temperatura, né? Porque tá muito quente. E ela fala, você tá falando com quem? Eu ainda tô aqui colocando as roupas no cesto. Quem abraçou ela? Eu me virei rápido e não tinha ninguém atrás de mim. Mabel simplesmente morri ali mesmo. E estaria eu, esse tempo todo, vivendo com uma criança carente fantasma, que só queria um abraço e um pouco de atenção? Não sei. Na hora eu lembrei da Carol do Mods e disse em português mesmo, olha aqui, essa não é a sua casa. E eu não autorizo sua presença, pode ir embora. Por favor, eu não tô com tempo pra sofrer ataques sobrenaturais. Mas aí eu pensei, e se o fantasma for debochado e aparecer de novo só pra dizer, ué, também não é sua casa não, amor. Eu gostei dela. Você não é nem europeia, querida. Você não tá nem aqui, cara. Você não tem nenhum visto europeu, hein? Eu amei. Mas espero que o fantasma não seja, né, debochado. E aí ela falou, minha Kid ficou sem entender nada. Eu só ajudei ela no banho e corri pra colocar uns louvores de novo, beber uma água benta e rezar um rosário. A vontade era voltar pro Brasil, mas a condição financeira estava mais assustadora do que o fantasma. Antes de dormir, eu disse de novo que o querido não era bem-vindo, que era pra ele parar de me atormentar, porque ser au pair já era difícil. Depois disso, nunca mais aconteceu nada nessa casa. Fiquei mais 5 meses e deu tudo certo.
Retornei ao Brasil esse ano com alguns traumas, mas vivi experiências maravilhosas e algumas sobrenaturais, mas sobrevivi. Quero mandar um beijo pra Mabê, que só produz conteúdo maravilhoso, pra Carol também. Sou cadeiruder e operander. Ela fala do caso bizarro do Mods, que ela ama os podcasts, e ela conta aqui. Tenho mais alguns casos que aconteceram em Paris, então depois mando. Vem aí, então, novas ameaças. Gente, Paris. Gente, eu adorei essa história. O espírito educado, né? É o espírito educado. Ele aceitou, tá né? Tá bom, já falou que não posso ser levinho, então... Exatamente. Eu gostei, Mariana, porque é um espírito que entendeu português também. Sim, né? É verdade. Porque ela falou em português com o espírito. Poliglota. O espírito tava lá. Mas, gente, imagina, você vai colocar arrumar o chuveiro pra criança e você sente te abraçar. E você fala e ela grita, com quem você tá falando, gente? Não, e pior que assim, não é só vir um vulto, que nem a gente viu em outra história. Eu senti, não é só senti, eu senti, cara, um abraço. Você sentiu um abraço, né? Tipo, encostou na tua... Ai, eu ficaria apavorada. Eu achei ela bem corajosa. Né? Pra enfrentar, sim? Pra enfrentar, sei não. Mas eu acho que o que mais me assustou foi ela, tipo, ouvir os passos e uma pessoa parada na sua porta, na frente da porta. Cara, isso que me assustou. Mas assim, talvez eu teria me assustado menos, porque como ela mora no último andar, eu penso assim, porra, vão primeiro ir lá nos outros quartos, né? Eu vou ouvir se tiver alguém invadindo a casa e tal. Mas, cara, eu acho que você ouvir um monte de passos, a pessoa chegar na frente do seu quarto e parar... Pelo amor de Deus. É pra você a visita. É pra você, entendeu? É um negócio, é pra você. Vamos agora para mais um caso, que esse aqui eu lembro de até em história de criança, que é esconde-esconde sobrenatural. Isso nunca dá certo. Não mais fazer esconde-esconde no escuro, que eu já fiz muito isso. Não Deus vai me dar. livre. Oi, Mabê. Oi, Rafa. Meu nome é Hudson. Quero contar pra vocês um caso bizarro que aconteceu comigo durante a minha adolescência. De tempos em tempos, a gente ia visitar a minha família, da minha tia, lá em Ubatuba, que é litoral norte aqui de São Paulo. Essa minha tia morava em uma casa que basicamente tinha 3 andares. Ah lá, outro 3 andares. Olha, gente, cuidado com essa casa, esses sobrados. Tem que ser casa térrea, entendeu? No primeiro era uma garagem que tinha ali um lance de escadas que levava ao segundo andar, onde tinha uma varanda que dava a entrada para a casa em si e também os outros cômodos. E tinha um outro lance de escadas que dava para o terceiro andar e um quarto da família. Esse que tinha o chão todo de madeira, mais um som de madeira, hein? Tinha o chão todo de madeira, um tanto quanto rústico, e lembra até de ser bem bonito. Coisa antiga, bonita, mas que dá medo, tá? Já tô até vendo. Pois bem, numa noite dessas, os adultos resolveram sair e eu, meus irmãos mais velhos e minha prima não quisemos participar do rolê e decidimos então ficar em casa brincando. Eis que tivemos a seguinte ideia: brincar de esconde-esconde. Olha, ó. Falei, brincar de esconde-esconde no escuro. Ótima ideia. Que ideia incrível. Vai dar muito certo. Na casa de 3 andares. Não é? O que pode dar errado? Nada. As regras eram simples. A única luz que deveria ficar acesa era a luz da varanda que dava ali para a escada da garagem. Eu e minha prima deveríamos procurar pelo meu irmão e quem encontrasse primeiro ganhava. E assim brincamos ali 1, 2 rodadas, até aí tudo bem. Nick, meu irmão, correu uma terceira vez para se esconder. Eu tive uma ideia com a minha prima. Decidimos procurar eles juntos e propus para ela de subirmos no quarto do terceiro andar. Como o piso de madeira ali fazia muito barulho, disse pra ela que meu irmão não ouvia que estaríamos lá no quarto. E, portanto, sairia correndo de onde estivesse, escondido. Quando ele fizesse isso, a gente corria pro corrimão e bingo, plano infalível. Tá, vamos ver o que esse plano infalível vai levar, hein? Ver. Ele topou, ela topou e fomos sorrateiramente nas pontas dos pés, subimos degrau em degrau, madeira em madeira, na penumbra, apenas com a iluminação que vinha ali da varanda. Quando chegamos lá, batemos nossos pés de formas bem fortes no chão para deixar claro que estávamos lá. Sorrimos e corremos para o corrimão. Quando nos debruçamos no corrimão, nem eu nem minha prima conseguimos reagir com o que vimos lá de cima. Eles queriam assustar, mas tô vendo que acho que eles que foram assustados, hein? Vamos lá. Uma figura com a mesma aparência do meu irmão cruzava a sala em direção à varanda. Ele tinha aparentemente a mesma altura, as mesmas roupas, mas andava de uma forma que tínhamos a impressão de que estava flutuando. A tranquilidade também que esse ser caminhava lentamente também era uma coisa bem bizarra. Era serena até demais. Eu e minha prima ficamos mudos e assustados enquanto a cena acontecia. Não conseguimos falar ou fazer nada. Imagina, você vê o seu irmão
né, flutuando. Flutuando. Você pensa, ou é meu irmão que morreu, é uma outra coisa. Deu ruim. Não sei. Esse ser aí cruzou a sala, balançou as cortinas e saiu pela varanda. O cachorro da família seguiu a criatura com total normalidade até sair do nosso campo de visão. Terminada essa cena, saí em transe e falei pra minha prima, é agora. Descemos correndo e animados os degraus para uma varanda e quando afastamos a cortina drasticamente para assustar meu irmão gritando um "te pegamos", demos de encontro com o quê? Nada. Claro, já estava anunciado que não ia ser nada. Não tinha ninguém, só o doguinho deitado no tapete. Sem entender nada, eu e minha prima nos entreolhamos, assim, com a maior interrogação nas nossas caras, e voltamos pra sala gritando, sai daí, Júnior, a gente já sabe onde você tá. Sabe nada! Meu irmão revoltado saiu exatamente do... Gente, estão reparados? Meu irmão revoltado saiu exatamente do quarto onde nós batemos nossos pés no piso de madeira, debruçando no corrimão e respondendo indignado, como se eu estava ali embaixo na cama o tempo todo. Ele estava debaixo da cama. Então o irmão viu eles fazendo essa pataquada, né, de bater o pé. O irmão que tava lá escondido. Ele ouviu, né? Por isso que ele não saiu. Que ele falou, eu tô ouvindo eles aqui. É claro. A brincadeira parou imediatamente, as luzes foram acesas, a gente não quis falar disso durante um bom tempo. E quando os adultos voltavam, estavam os três sentados no sofá, assistindo o Jornal Nacional. Melhor ter medo da realidade do que, né, esse espírito voador aí. Depois, meu irmão contou que quando foi se esconder no outro quarto, nas primeiras rodadas, chegou a ver alguns reflexos estranhos no espelho e também uns vultos, mas achou que tava vendo coisa, né? Muito obrigada por lerem minha história, sempre quis escrever pra vocês, escrevi isso no caminho do trabalho, no trem, e quando eu vi, já tinha passado horrores na minha estação. Que medo também de perder o ponto, é outra coisa. É outro favor. Olha, Hudson, eu, novamente, não quero culpar vocês. Não. Mas são 3 andares, uma tá casa entendendo? sozinha, no escuro. Eu aceitaria brincar de esconde-esconde na casa. Eu aceitaria, mas no escuro, gente, não dá. A chance de ver coisa é muito fácil. No escuro, que desespero. Eu fiquei apavorada. Olha, eu acho perigoso. Acho que vocês deram muita sorte aí. Vocês viram de longe. Mas essas foram as histórias, você gostou? Gostei demais! Amei essas últimas aí, que realmente não tem explicação óbvia, né? É, e dá um arrepiozinho, né? Então vamos agora, então, pro nosso quadro, que é a Dica Bizarra. Que, na verdade, não precisa ser bizarra nem nada. Mas aqui, eu peço para os convidados recomendarem algo que leu, assistiu, jogou. Pode ser literalmente qualquer coisa. Você quer começar? Quer que comece? Vamos lá. Eu sou uma pessoa que eu adoro documentários. Gosto muito. Principalmente documentários de casos reais, né? Como também, né? A senhorita também. Eu assisti recentemente um do Globoplay, que é Vale o Escrito. Nossa, que é sobre o jogo do bicho, sobre tudo que envolve treta de milícia, carnaval, e como tudo tá envolvido. E assim, sensacional. Recomendo assistir isso com um caderninho, porque são muitos personagens que se entrelaçam, tá? Nossa, é muito interessante esse documentário, gente. Inclusive, assistir o Carnaval depois de ter visto esse documentário foi outra coisa, assim. Eu aprendi muitas coisas. Eu vou recomendar um filme que chama Ons, que é Apenas Uma Vez. É um filme que ele conta a história de 2 músicos. E é uma ficção, né? Que é um cantor irlandês, um cantor de rua. E uma imigrante tcheca, que também é mãe, é pianista. Na verdade, ela é multi-instrumentalista, sei lá como fala isso. Mas, tipo, ela canta, toca piano, enfim. Eles meio que se apaixonam. Uma história que se passa na Irlanda. E na vida real, o casal, né? Que não é mais casal, que é o Glenn Hansard. E o nome dela é Markéta Inglová, não sei como é que fala. Eles se conheceram ali no filme, eles se apaixonaram. Mas o filme é meio que, tipo, uma história de um casal que tem encontros e desencontros. Não é um... Tipo assim, não é um filme de amor, sabe? Pelo contrário, é um filme que me destruiu quando eu assisti. Eu conheci ele porque eu assisti um musical. Tem um musical desse filme também. E hoje eles fazem turnês por todo o mundo, porque eles... mesmo não estando mais juntos, né? Que eles já se separaram, mas eles criaram uma banda. E, cara, as músicas do filme... O filme é praticamente um musical também, porque eles estão sempre cantando. E a voz dos dois, o piano... Cara, é tipo assim...
Eu não consigo explicar o quão sensível e lindo são as músicas desse filme. Então, Ai, amo. eu recomendo muito. Depois eu fiquei anos ouvindo a trilha sonora. Eles têm sabe, assim, é lindo o jeito que eles cantam, dá vontade de chorar. Então, recomendo muito esse filme, que eu nem sei se tem algum streaming. Eu gente, sou muito fã de musical, lutem. inclusive o Once, não sei quando esse pod vai ao ar, mas tá em cartaz em São Paulo. O Lucas Lima faz o personagem. Eu não sabia que Aham. tinha a versão brasileira. Super. Nossa, gente, então já fica aí a dica Aí. também. Ai, arrasou. Então é isso, gente. Antes da gente terminar o episódio, conta aí seus projetos, como que as pessoas fazem pra te encontrar, o seu @, enfim. Bem, sou o Rafa Brunelli, com 2 L's. Falo muito nos meus conteúdos sobre ser uma pessoa com deficiência. Fora disso, também sou a jovem senhora do entretenimento novelístico, televisístico. E falo muito disso, de nostalgias no meu Instagram também, de música, programa de TV. Então, se você quer relembrar da sua adolescência, vem comigo. É isso, muito obrigada. Obrigada Adorei ter você, foi muito que legal. delícia. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Pela Wonder, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lewy. Produção e apresentação, Mabê. Roteiro, Mabê e Thiago Pesanetic. Editor, Felipe Dantas. Identidade visual, Felipe Banjo. Produtora, Bruna Vilela.